Helena tinha tudo: poder, dinheiro e uma mansão cercada por muros altos. Mas bastou seguir sua babá por uma noite para descobrir uma verdade capaz de desmontar toda a sua certeza sobre o que realmente importa. Se você gosta de histórias que mexem com a alma e fazem a gente refletir sobre a vida, se inscreve aqui no canal A Vida Conta e ativa o sininho, porque toda semana temos histórias que podem mudar a forma como você enxerga o mundo. Dentro de uma mansão cercada por muros altos, onde o silêncio parecia mais um luxo do que a ausência de som, Helena observava o mundo de cima. O jardim era impecável, as paredes brilhavam com obras raras, e nada parecia fora do lugar. Mas por trás de todo esse cenário perfeito, havia algo que ninguém via, um vazio que nem o ouro conseguia preencher. Você já se perguntou se a verdadeira prisão pode existir dentro do conforto? E já pensou se a abundância, ao invés de libertar, pode sufocar? A resposta é clara: sim, é possível. Porque às vezes, quanto mais alto se constrói um muro de riqueza, mais distante se fica daquilo que realmente importa, a conexão com o outro. Helena vivia nessa contradição. Aos olhos da sociedade, era exemplo de sucesso, uma mulher que conquistou tudo com disciplina e inteligência. Só que, dentro daqueles portões de ferro, seus dias eram previsíveis, quase mecânicos. A casa vivia cheia de empregados, mas curiosamente, o ambiente era solitário. Tudo funcionava como um relógio caro, mas sem emoção, sem calor humano. E foi exatamente nesse cenário, entre taças de cristal e corredores frios, que Helena começou a reparar na única pessoa que parecia carregar uma chama diferente: Rosa, a babá. Discreta, sempre atenciosa com os filhos, mas com olhares que se perdiam em algum lugar além das janelas da mansão. Para Helena, essa presença silenciosa se tornaria, em breve, a porta para um mundo que jamais imaginou atravessar. Helena nunca foi de prestar atenção nos pequenos detalhes. Seu mundo girava em torno de reuniões, viagens e decisões que movimentavam cifras milionárias. Mas, nos últimos dias, algo começou a incomodá-la. A cada vez que cruzava com Rosa nos corredores, percebia um ar ausente, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. Havia também aquelas saídas rápidas, quase imperceptíveis, que a babá fazia no fim do expediente. Helena fingia não notar, mas sua curiosidade crescia em silêncio. No começo, tentou ignorar. Afinal, Rosa sempre fora dedicada e nada jamais desapareceu da casa. Mas Helena conhecia bem o poder que os segredos tinham de corroer a confiança. Um simples detalhe poderia ser suficiente para abalar a ordem que ela tanto prezava. E foi assim que, de uma simples inquietação, nasceu uma suspeita. Os dias seguintes foram marcados por uma atenção diferente. Helena começou a observar os horários de Rosa, seus olhares discretos para o relógio, a forma como ajeitava a bolsa antes de sair. Pequenos gestos que, aos olhos de alguém desconfiado, se transformavam em sinais. Ela reparava até na maneira como Rosa respondia quando perguntava sobre sua vida pessoal, frases curtas, sem detalhes, como quem não queria se expor demais. Para Helena, isso só aumentava a sensação de que havia algo escondido. Certa noite, depois de uma reunião exaustiva, Helena passou pelo quarto dos filhos e encontrou Rosa guardando brinquedos. A babá sorriu educadamente, mas seu olhar denunciava cansaço, um tipo de exaustão que não vinha apenas do trabalho. Helena desejou perguntar o motivo, mas se conteve. Ao fechar a porta, a sensação de estar diante de um enigma cresceu ainda mais. O pensamento se infiltrava em sua rotina. Durante um jantar elegante, enquanto amigos falavam sobre investimentos, Helena se pegou distraída, imaginando para onde Rosa iria depois do expediente. Enquanto o garçom servia o vinho, ela pensava se a babá escondia dívidas, problemas com a família, ou até um segredo mais perigoso. O que antes era uma dúvida isolada transformava-se numa ideia constante, quase como uma sombra que não a deixava em paz. Com o passar dos dias, essa curiosidade se transformou em necessidade. Helena começou a reparar até nos sons da madrugada. Uma vez, ouviu passos leves pelo corredor e se levantou para checar, acreditando ser Rosa, mas era apenas o vento batendo numa porta mal fechada. Ainda assim, o coração acelerado mostrava que sua mente já não descansava. Foi então que uma noite, ao ver Rosa saindo apressada pelo portão lateral, Helena sentiu a decisão nascer dentro dela. Não era mais suficiente observar de longe, precisava seguir seus passos. Precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, Helena tentou se convencer de que estava exagerando. Vestiu-se para o trabalho, passou batom, sorriu para os funcionários.
Mas, por dentro, lutava contra a ideia de estar perdendo o controle. No entanto, bastou olhar para Rosa ajudando as crianças a se vestirem para que tudo voltasse à tona. A paciência se esgotava. Aquele segredo precisava ser revelado. À noite, preparou-se como se fosse para uma missão. Deixou o carro em ponto estratégico, próxima à saída de serviço, e esperou. O relógio marcava cada minuto de ansiedade. Quando Rosa finalmente apareceu, vestida de forma simples e carregando a bolsa no ombro, Helena sentiu o sangue pulsar com força. Esperou que a babá dobrasse a esquina e, discretamente, ligou o carro, mantendo distância. As ruas da cidade pareciam diferentes sob aquela perspectiva. Helena, acostumada a motoristas e rotas seguras, agora dirigia sozinha, seguindo alguém sem que ela percebesse. O coração batia acelerado, não apenas pela adrenalina, mas pela estranha sensação de estar atravessando uma linha invisível. Rosa caminhava com passos firmes, sem olhar para trás. Passou por avenidas iluminadas e depois por ruas cada vez mais estreitas, até chegar a uma região que Helena jamais visitará. Era um contraste brutal com o mundo que conhecia: casas simples, calçadas quebradas, postes com lâmpadas falhando. Ali, a milionária se sentia uma estrangeira. Estacionou o carro à distância e continuou observando. Rosa entrou em uma pequena casa, de fachada gasta e portão enferrujado. As luzes acenderam, e Helena conseguiu ver pela janela um movimento rápido. Alguém a esperava lá dentro. O coração da milionária bateu mais forte. A desconfiança que começou como um incômodo agora se tornava quase uma obsessão. O que havia por trás daquela porta? Quem era a pessoa que Rosa visitava em segredo? Por que escondia isso de todos? Enquanto permanecia dentro do carro, tentando decidir se descia ou não, Helena sentiu que aquele instante marcava o início de algo irreversível. O muro entre sua vida e a de Rosa começava a ruir, revelando um caminho que ela não sabia se queria ou se estava pronta para percorrer. Helena permaneceu no carro por alguns minutos, observando a janela da casa simples onde Rosa havia entrado. O contraste era tão intenso que parecia um mundo paralelo. De um lado, a mansão com jardins perfeitos e corredores silenciosos. Do outro, uma casinha que mal resistia ao tempo, mas que exalava vida. Havia vozes lá dentro, e Helena percebeu que não era apenas Rosa e mais uma pessoa. Eram várias. Crianças, talvez? A milionária sentiu a garganta secar. Ela respirou fundo, desligou o carro e caminhou até a esquina, mantendo-se à sombra para não ser notada. Cada passo era um mergulho em um território desconhecido. As ruas eram estreitas, iluminadas apenas por postes antigos e pelas janelas das casas. Helena sentiu o frio da noite atravessar seu casaco caro, mas seguiu em frente, atraída por algo que não conseguia explicar. Aproximando-se mais, percebeu que Rosa conversava animadamente dentro da casa. Havia risos, gargalhadas infantis e uma alegria que Helena não escutava em sua própria mansão há muito tempo. Sentiu-se tentada a entrar, mas ficou parada do lado de fora, observando por uma fresta no portão. Lá dentro, Rosa ajudava uma criança a subir em seus braços. O menino parecia frágil, mas sorria como se o simples fato de estar ali fosse um presente. Em volta dele, outras crianças brincavam com brinquedos improvisados. Não havia sofisticação, mas havia calor. Helena não entendeu de imediato o que aquilo significava. Decidida a não voltar sem respostas, esperou até que Rosa saísse novamente. Ficou surpresa ao ver que isso aconteceu pouco depois, quando a babá despediu-se das crianças e caminhou pela calçada. Helena recuou alguns passos, quase tropeçando em uma pedra, mas conseguiu se recompor. Por que esconderia isso de mim? Pensava. O que ela teme? O que ela protege? No dia seguinte, Helena não conseguiu se concentrar em nada. O rosto das crianças, ainda que as tivesse visto apenas por instantes, vinha à sua mente com insistência. Não eram apenas crianças, eram pequenas vidas que Rosa cuidava com o pouco que tinha. Esse pensamento não a deixava em paz. Decidiu que voltaria ao mesmo local. Quando o relógio marcou o fim do expediente de Rosa, Helena já estava em seu carro, estacionada em uma rua próxima. Observou a babá repetir os mesmos passos, entrar na mesma casa, mas desta vez Helena tomou coragem. Saiu do carro e, com o coração acelerado, aproximou-se do portão enferrujado. As vozes alegres novamente ecoavam lá dentro, misturadas com o riso de Rosa. Helena apoiou a mão no portão, hesitou por alguns segundos e finalmente bateu.
O som metálico atraiu os olhares curiosos de algumas crianças que correram até a porta. Pouco depois, Rosa apareceu, surpresa ao ver sua patroa ali. Dona Helena? A voz saiu trêmula, como se tivesse sido pega em flagrante. Helena tentou disfarçar sua própria insegurança. Eu estava passando por aqui e achei que deveria conversar com você. Rosa respirou fundo, visivelmente desconfortável, mas abriu espaço. Helena entrou e foi recebida por olhares curiosos e inocentes. O ambiente era simples, mas vivo. As paredes descascadas estavam cheias de desenhos infantis. Havia cheiro de comida caseira no ar e uma sensação de calor que contrastava com o frio lá fora. Quem são? Helena perguntou, olhando para as crianças. Rosa abaixou a cabeça por um instante antes de responder. São crianças que não têm onde ficar. Eu tento cuidar delas quando posso. Dou o que consigo. Helena sentiu uma mistura de surpresa e admiração. A babá, que tantas vezes passava despercebida em sua mansão, escondia uma vida inteira de dedicação silenciosa. E aquele menino? Helena apontou para o garoto frágil, que agora brincava com um carrinho improvisado. Rosa hesitou. É meu filho. Ele tem uma condição de saúde que exige cuidados constantes. Eu não queria que soubessem. Tinha medo de perder meu emprego. O coração de Helena bateu mais forte. Pela primeira vez, enxergava Rosa de verdade, não apenas como funcionária, mas como uma mulher que lutava todos os dias para dar dignidade a quem amava. Ela se sentou em uma cadeira simples, observando o ambiente. Não havia luxo, mas havia algo que sua casa nunca teve: calor humano. Ali, entre aquelas paredes frágeis, havia vida, havia luta, havia esperança. Helena saiu daquela casa naquela noite sem dizer muito mais. Caminhou de volta ao carro em silêncio, mas por dentro algo se transformava. Os muros que a separavam da realidade começavam a ruir. Pela primeira vez em muito tempo, ela não queria voltar para sua mansão perfeita. Queria voltar para aquele lugar simples, para aquelas vozes, para aquela chama de humanidade que Rosa mantinha acesa, mesmo na escuridão. Helena voltou para casa naquela noite em silêncio, mas sua mente estava em turbilhão. A imagem de Rosa entre aquelas crianças não saía de sua cabeça. A simplicidade da cena contrastava com a frieza de sua própria mansão. Cada gargalhada infantil que ouvirá parecia ecoar nos corredores vazios de sua casa, onde apenas o som do salto sobre o mármore preenchia o espaço. Nos dias seguintes, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Cumprimentava Rosa pela manhã, observava-a organizar a rotina das crianças e se recolhia em seu escritório. Mas, dentro dela, o peso da revelação crescia. A cada olhar para Rosa, lembrava-se do filho frágil, escondido em uma casa humilde, e de todo o esforço que a babá fazia em silêncio para sustentar aquele pequeno universo. Não conseguia deixar de pensar no medo que Rosa tinha de perder o emprego caso sua vida fosse descoberta. Helena, acostumada a se mover em um mundo de privilégios, percebeu que nunca havia parado para imaginar os sacrifícios de quem trabalhava ao seu redor. Essa descoberta a incomodava, como se tivesse vivido anos de olhos vendados. Numa manhã chuvosa, não resistiu. Esperou os filhos saírem para a escola e chamou Rosa em seu escritório. A babá entrou, surpresa com o tom sério da patroa. Helena respirou fundo antes de falar. Eu sei sobre seu filho, Rosa. Sei das crianças que você ajuda. O rosto da babá empalideceu. Ela tentou responder, mas sua voz falhou. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu nunca quis esconder por mal, disse, finalmente. Só não queria perder meu trabalho. Preciso dele. Tudo o que faço é para cuidar do meu filho e dessas crianças. Helena sentiu um nó na garganta. Não esperava que a confissão fosse tão direta, tão carregada de dor. Por que não me contou? Perguntou, com a voz mais suave do que pretendia. Por quê? Rosa hesitou. A senhora sempre pareceu distante. Eu achei que não entenderia. As palavras atingiram Helena em cheio. Ela, que sempre se orgulhara de sua postura firme e autoritária, percebeu o quanto isso havia erguido barreiras entre ela e os outros. Talvez por isso nunca tivesse sido vista como alguém em quem se podia confiar. E seu filho, como ele está? Helena arriscou. Rosa enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ele tem dias bons e dias ruins. Precisa de cuidados que custam mais do que eu consigo pagar. Tento fazer o possível, mas às vezes não sei como vou conseguir continuar. Helena sentiu uma dor estranha,
diferente de qualquer perda financeira ou derrota nos negócios. Era uma dor humana, crua, que atravessava qualquer muro. Pela primeira vez, enxergava não só a lealdade de Rosa, mas a grandeza escondida em sua luta silenciosa. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama de lençóis importados, Helena não conseguiu dormir. Ficava olhando para o teto, lembrando-se das crianças e da expressão do menino frágil. Pensava em Rosa, que chegava todos os dias com um sorriso discreto, mesmo carregando um peso tão grande nos ombros. No dia seguinte, decidiu voltar àquela pequena casa. Não avisou ninguém, apenas dirigiu até o bairro simples e estacionou diante do portão enferrujado. Bateu suavemente, e uma das crianças correu para abrir. Ao vê-la, os olhinhos brilharam, como se fosse uma visita inesperada e especial. Rosa, surpresa, veio até ela. Dona Helena, não esperava vê-la aqui. Helena entrou sem hesitar. Observou de perto o ambiente, agora com mais calma. Um sofá gasto, uma mesa pequena repleta de cadernos e brinquedos improvisados, panelas antigas no fogão. Cada detalhe mostrava luta e resistência. O menino frágil, filho de Rosa, estava deitado em uma cama simples, mas quando a viu, tentou sorrir. Helena se aproximou devagar, sentindo o coração apertar. Qual o nome dele? Perguntou. Gabriel, respondeu Rosa, com a voz embargada. Helena segurou a pequena mão do garoto e percebeu a força que existia naquele olhar, apesar da fragilidade do corpo. Foi nesse instante que compreendeu a dimensão do segredo de Rosa. Não era apenas sobre pobreza ou dificuldades, era sobre coragem, sobre amor incondicional e sobre a escolha de se sacrificar todos os dias por algo maior que si mesma. Sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não tentou contê-las. Rosa, emocionada, apenas observava em silêncio. Ao sair dali, Helena já não era a mesma. O choque da verdade revelada mexeu com tudo em que acreditava. Durante anos, pensara que seu poder vinha do dinheiro, dos muros altos, da distância em relação ao mundo real. Agora percebia que a verdadeira força estava justamente no oposto, na entrega, no cuidado, na coragem de Rosa e na esperança que brotava mesmo em meio à escassez. E enquanto dirigia de volta para sua mansão, Helena sabia que não poderia simplesmente fechar os olhos e fingir que nada havia mudado. Algo dentro dela havia sido despertado, e essa transformação ainda estava só começando. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Helena já havia vivido. A mansão parecia mais fria, mais silenciosa do que nunca. Os corredores de mármore refletiam não apenas sua imagem, mas a ausência de algo que agora ela sabia que existia do outro lado dos muros. A vida que Rosa mantinha escondida estava gravada em sua memória, e cada detalhe pesava sobre seus pensamentos. Helena percebeu que não podia mais fingir indiferença. Sempre acreditara que seu maior poder era proteger o que conquistara, erguer muros altos e se manter distante das dores que não lhe pertenciam. Mas agora entendia que o verdadeiro poder estava em derrubar esses muros, em se permitir sentir e agir de forma diferente. Numa manhã, chamou Rosa para conversar. A babá entrou, desconfiada, ainda com receio de que aquela revelação pudesse custar seu emprego. Helena, porém, estava decidida a mudar o rumo daquela história. Rosa, eu não consigo mais ignorar o que vi. A voz de Helena saiu firme, mas suave. Você tem sido muito mais do que uma funcionária. Você é uma guerreira. Rosa abaixou os olhos, sem saber como reagir. Eu só faço o que precisa ser feito, Dona Helena. Não. Helena se aproximou. Você faz muito mais. Cuida da minha casa, dos meus filhos, e ainda encontra forças para cuidar do seu e de tantas outras crianças. Eu não posso virar as costas para isso. As lágrimas de Rosa vieram silenciosas. Pela primeira vez, sentia que alguém enxergava sua luta, sem julgamentos, sem desconfiança. Naquela mesma semana, Helena começou a agir. Ligou para médicos, buscou especialistas, abriu portas que Rosa jamais poderia imaginar alcançar. Gabriel, o filho frágil, passou a receber cuidados adequados, enquanto as outras crianças encontraram apoio em doações organizadas por Helena. Mas, mais do que dinheiro, ela se fez presente. Visitava a casa simples, sentava-se ao lado delas, ouvia suas histórias. No início, as crianças estranharam. Aquela mulher elegante parecia deslocada, mas logo perceberam algo diferente. Ela estava ali não para impor, mas para aprender. E quanto mais Helena mergulhava naquele universo, mais descobria uma força que nunca havia experimentado.
Os próprios filhos de Helena, antes acostumados apenas ao conforto, foram levados pela mãe até a pequena casa. No começo, reclamaram, não entendiam por que estavam ali. Mas bastaram algumas tardes de brincadeiras para que percebessem que havia alegria em compartilhar, em correr por calçadas quebradas, em dividir brinquedos simples. Helena assistia a tudo de perto, com o coração aquecido. Sentia que sua vida, antes tão previsível, agora tinha um novo sentido. Não se tratava apenas de ajudar. Tratava-se de se transformar. De abrir mão do orgulho, do distanciamento, e permitir-se ser parte de algo maior. Numa noite, ao voltar para casa após mais um encontro na pequena residência, Helena caminhou pelos corredores da mansão e percebeu algo diferente. As paredes, antes frias, pareciam perder o peso. Pela primeira vez, não sentiu aquele vazio sufocante. E entendeu, não era a mansão que mudará, era ela. Certa tarde, enquanto observava Rosa brincar com Gabriel, Helena sentou-se ao lado da babá e disse: "Você me ensinou mais do que qualquer negócio, mais do que qualquer vitória que eu já tive. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que oferecemos." Rosa sorriu, tímida, mas seu olhar dizia tudo. Não era apenas gratidão, era o reconhecimento de que duas mulheres, vindas de mundos tão distantes, agora compartilhavam o mesmo caminho. Com o tempo, Helena transformou a casa de Rosa em algo maior, um espaço onde aquelas crianças poderiam ter não apenas abrigo, mas também futuro. Trouxe professores, livros, oportunidades. E, ao fazer isso, percebeu que estava também reconstruindo a si mesma. Os jornais começaram a comentar sua iniciativa, mas Helena já não se importava com a imagem pública. O que realmente importava era ver os sorrisos multiplicando-se, ouvir Gabriel dar gargalhadas antes impensáveis, perceber que seus próprios filhos aprendiam o valor da empatia. Na intimidade de sua consciência, sabia que jamais seria a mesma. A milionária que antes se escondia atrás de muros altos agora caminhava pelas ruas simples, de mãos dadas com crianças que a chamavam pelo nome, sem títulos, sem barreiras. A transformação não foi instantânea, mas foi profunda. Helena descobriu que não era o dinheiro que definia seu valor, e sim a capacidade de tocar vidas. Ao derrubar os muros, encontrou algo que sempre lhe faltou: humanidade. E naquela noite, ao observar Gabriel dormir tranquilo, Helena se perguntou em silêncio: quem realmente havia salvado quem? Assim como Helena derrubou os muros que a separavam das pessoas, eu quero derrubar os muros que ainda impedem nosso canal de crescer. Então, se essa história te emocionou, se inscreve agora no canal A Vida Conta, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela. A sua participação faz toda a diferença para que a gente continue trazendo histórias que tocam o coração.